Como ninguém aguenta mais a repetição de cenas trágicas toda vez que chove em Belo Horizonte, a gente fez esse vídeo para entender se os erros que a cidade cometeu ao longo dos anos com o Ribeirão Arrudas têm solução. O transbordamento das águas do Arrudas provoca sempre imagens impactantes, com resgates cinematográficos, cenas lamentáveis e muita revolta. E não é para menos, né? É difícil achar uma notícia mais velha do que essa. Olha só essas imagens. São dos anos 1970 e 1980, no século passado, quando houve registro de ao menos 7 grandes enchentes. O problema é que estamos em 2020 e pouca coisa eficaz é feita. A situação é tão complicada que remonta à própria noção de desenvolvimento e de urbanização das cidades. O desenvolvimento urbano da cidade de Belo Horizonte se deu, pela intensa ocupação do solo, da bacia hidrográfica do Arrudas, com a impermeabilização acentuada do solo, levando então ao aumento das vazões no Arrudas. Então ele foi sofrendo essa canalização, foi sofrendo esse aumento gradativo de vazões, e consequentemente ele foi apresentando problemas que iam se agravando ao longo dos anos, forçando intervenções. Os quase 700 quilômetros de cursos d'água existentes em BH não foram incluídos no projeto original da construção da capital. É uma história de negação da água. Nesse modelo desenvolvimentista urbano, baseado na indústria, na verticalização e no asfalto, a cidade rompeu com as suas águas urbanas. Culturalmente, os moradores da cidade sempre enxergaram as águas como local para lançar lixo. Na opinião de especialistas, só é possível ter um novo Arrudas se os erros do passado forem corrigidos. Tem um exemplo lá da Coreia do Sul, em Seul, que eles desmantelaram toda a canalização de um rio lá no centro da cidade, viadutos, pontes, e mudaram completamente a concepção. E passou a ser um local que o povo, durante o dia, sai do trabalho e vai todo mundo para a beira do rio, convivendo, tem árvores. E o trânsito que andava lá passou a atravessar o rio através de pontes. A concepção antes era ter a via rodoviária beira-rio, que é uma visão errada. Você tem que ter as vias de carro atravessando o rio e não a beira-rio, porque você vai ter um conflito sempre que você coloca atividades na beira do rio, porque na época da chuva a água vai toda para lá, Você podia copiar, por exemplo, a própria natureza. A natureza não tem rio canalizado. A natureza cria as matas ciliares. As próprias sementes que vêm na enchente vão criando a mata ciliar. O rio faz curva para diminuir a velocidade das águas. Então nós temos que copiar os próprios rios. Não pode misturar a água da chuva e a água das nascentes com esgoto. O que tem que correr no rio é a água de nascente da chuva. A reboque das tragédias, o poder público nessas horas aparece para divulgar obras pontuais. Mas será que elas resolvem o problema? A chuva que caiu em Belo Horizonte ontem é chamada tecnicamente de chuva de 1000 anos, ou seja, 102 milímetros em 40 minutos. Ela acontece estatisticamente em cada 1000 anos. Se todas as nossas bacias de contenção, as que estão em licitação, as que estão prontas, as que estão com os projetos em andamento, todas estivessem prontas, aconteceria o que aconteceu ontem em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem mais de 90 pontos de inundação já identificados e diagnosticados pelo poder público. E essas obras pontuais, elas vão oferecer um resultado imediato, mas elas não são consistentes a médio e longo prazo se a política de desenvolvimento da cidade não for alterada. Isso inclui desde o processo da educação ambiental, a logística em relação aos resíduos sólidos do nosso lixo urbano, que não deve ser mais disposto em sacos de lixo, que vão acabar entupindo os nossos bueiros nesses momentos de pico, e até mesmo a nossa política urbana para que as novas edificações públicas e privadas possam contar com jardins verdes, reuso de água, caixas de retenção e retardo e soluções alternativas para mitigar esse problema. Além disso, a cidade pode adotar pavimentos drenantes, pode adotar jardins drenantes, passeios drenantes, que são soluções utilizadas em outras cidades que também minimizam. A verdade é que nós estamos diante, de um processo
em relação a chuvas cada vez mais frequente e cada vez mais intenso. Inclusive, estudos mostram que em 2030, 80% dos bairros de Belo Horizonte estarão em altíssima vulnerabilidade aos resultados das mudanças climáticas na cidade. A gente está falando aqui de inundações, deslizamentos, ondas de calor e também vetores como dengue e chikungunya. Por isso, reinvenções maiores precisam ocorrer. Mas 2030 está aí. Ainda dá tempo? Sem dúvida. Belo Horizonte, assim como as outras cidades, tem uma incrível capacidade de se reinventar e transformar. Então, Belo Horizonte pode começar a implantar os seus jardins drenantes, os seus corredores ecológicos, renaturalizar alguns cursos d'água, implantar uma política urbana efetiva para a retenção de águas de chuva e uma política integrada que possa lidar com esses eventos de maior frequência e intensidade. E a tecnologia também pode ser um bom aliado na medida em que oferece sistemas de detecção e de alarme para que as pessoas possam se preparar também e se mobilizar para reduzir tanto os estragos quanto as perdas de vida. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.